Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora para a semana. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Dito isso, partindo direto para o gráfico, tá pessoal? Novamente, deixa eu só ajustar aqui. Olhando para as ações, tá, pessoal? Estudando hoje cedo, a gente vê o mercado ainda muito complexo de se trabalhar nesse momento. Por quê? Os papéis que tinham para andar já entregaram bons movimentos. Tem bastante papel que está sem contexto interessante para compra, né? Porque a gente começa a ver rompimento de topo falhando, rompimento de fundo falhando, aquelas congestões complexas com muito pavio, ou então regiões de baixíssimo volume em determinados ativos, né? Muito preço sem contexto, sem tendência no curto prazo, então bastante cuidado. Não achei quase nada interessante. Eu separei alguns ativos aqui com um contexto gráfico que a gente já comentou em vídeos passados e que deram boas oportunidades para quem conseguiu pegar essas operações, tá? Fora isso, um ou outro ativo assim tem um contexto aí para a semana, alguns papéis que precisam ser acompanhados durante a semana, mas que já para o início da semana não acho que tenha nada assim muito interessante, é mais hora de ficar com o bumbum na parede, tá? Bastante cuidado. Já pegando de gancho partindo para nossa análise, a gente vê que o Ibovespa segue ainda trabalhando dentro de um contexto de baixa, né? Ou seja, um canalzinho de baixa vem conduzindo essa movimentação de curto prazo. Porém, a gente chegou em cima de uma zona de suporte, né? Ou seja, ancorada em uma linha de tendência de alta no médio prazo, que a gente já vem cantando aqui a bola para vocês há muito tempo, que é essa região dos 126.500, né? Identificado aí na linha azul. No final da semana passada, a gente vê uma leve aparição de volume comprador dentro da nossa bolsa, né? Na quarta e quinta, porque sexta não teve pregão. Então, reparando aqui, olha, a gente vê que chega próximo de uma zona de suporte, apesar da gente olhar no preço ser basicamente uma semana de contração de volatilidade, a gente sabe que quando tem momentos de contração de volatilidade, significa que a volatilidade pode estar chegando. Então, bastante cuidado, tá? Esperamos que seja para cima, beleza? Mas ainda um leve volume apenas aqui, e Bovespa ainda segue bem fraco, tá? O interessante é que o Bovespa vem a brigar para essa região aqui do 130, 131, tá? E para gerar de fato expectativa de uma retomada de tendência de alta no curto prazo, aí só rompendo e negociando acima do 132, 132.500, tá? Por enquanto ainda de fato bem fraco. Vamos dar uma olhada no semanal, colocar aqui as médias, está em cima da média móvel de 50 períodos, tá? E um candle doji no gráfico semanal. Tá? Então, um candle doji, candle de dúvida. Geralmente, esses movimentos, esse candle, ele antecipa a volatilidade. Tá? Então, geralmente, quando a gente tem um candle doji, logo após, nos dias seguintes, a gente vê uma entrada mais de volatilidade. Tá? Exemplo aqui, olha, um doji. Ó. Tá vendo? Um doji. O que acontece logo depois? Volatilidade. Tá? Até ver se eu acho aqui mais aqui também, olha, aproveitar para conseguir contextualizar isso para vocês. Ó, doji em topo, depois entrou volatilidade, tá? Doji em topo, depois entrou volatilidade. Vamos ver mais aqui, ó. É mais normal ver isso aqui, ó. Doji, né? Um martelinho quase invertido, depois alta volatilidade. Aqui foram dois, né? Olha, depois pancada para baixo. Vamos ver mais. Olha, aqui também, só que no meio do movimento não, né? Geralmente é em extremidades. Lá, tá vendo? Ó, contração de volatilidade, ele vem contraindo, depois movimento expansivo. Já foge um pouco da questão do doji, né? Ó, aqui embaixo, tá vendo? Ó, contração de volatilidade, candle doji, forte movimentação de expansão. Então, pessoal, apesar do Ibovespa estar fraco, é um fato que a gente chegou em uma zona de suporte muito importante. Gráfico semanal fechando aí com candle doji, um candle de dúvida. Quem sabe a partir daqui a gente
não viu a movimentação assim do Ibovespa, né? Seja o esperado, deixou uma barra aqui de ignição, ok? Vamos ver, tem que aguardar aí durante a semana, tá? Mas por enquanto o Ibovespa ainda vê no gráfico diário bem fraco, tá? Porque se a gente olha rapidamente os outros índices, só para contextualizar para vocês, também seguem bem fraco. O índice financeiro tem bastante tem bastante importância dentro da composição do nosso índice Ibovespa, segue trabalhando com viés negativo. O índice imobiliário a gente vê totalmente sem força, trabalhando lateral. O índice de consumo também trabalhando com um contexto negativo no curto prazo, né? Vem de uma movimentação aqui de baixa, depois congestão em zona de suporte, muito fraco. O IEX foi o índice que mais caiu nas duas últimas semanas, está entregando uma forte movimentação de baixa, desde que renovou topo lá nos 94.970 pontos, entregou uma forte movimentação de baixa, assim como a gente consegue perceber média móvel de 20 ancorando essa movimentação. Para quem acompanha e é cliente aqui da Capitalismo, a gente conseguiu mapear muito bem essas movimentações, comentando sobre a possibilidade de voltar a testar primeiro essa zona de suporte aqui embaixo, se não se segurasse aqui, teria outra zona de suporte aqui nessa região que ele veio buscar, e depois a terceira, que seria lá embaixo, que ele chegou a testar a primeira linha, tá? Que é na região dos 82.800, que já é um suporte mais de médio prazo, inclusive fronteira de gap. Tá? E aí abaixo disso, se continuar, lá embaixo 79.910. Vamos ver se a partir daqui ele ganha força, né? Mas por enquanto a expectativa ainda segue de baixa para o setor elétrica, tá? Vamos dar uma olhada em outros aqui, até aproveitar. Utilities também segue mais fraco, olha. Tendência de baixa no curto prazo, quem sabe pode marcar um fundo no semanal, mas olhando aqui pelo gráfico diário, uma leve tendência de baixa. O Small, vamos ver o índice Small, que é o Small Cap. Small 11, né? Na verdade, é o Small 11 mesmo, né? Tendência de baixa também no curto prazo, olha, muito congestionado, sem tendência. Então, assim, pessoal, bastante cuidado, tá? Bastante cuidado. Dando uma olhada no dólar, direto pelo gráfico semanal, a gente vê que ele ainda segue, apesar de ser um movimento um pouco mais travado nas duas últimas semanas, é um papel que vem de uma movimentação e de um viés positivo. Então a expectativa é que ele vá buscar ainda a próxima região de resistência lá na faixa dos 5.940, tá? Onde, diga-se de passagem, é uma zona de resistência muito importante para o dólar futuro. Beleza? Dito tudo isso, e partindo agora para os contextos das ações, MGLU, tá? MGLU eu vejo uma possibilidade de venda, papel que congestionou em zona de fundo, já vem trabalhando dentro de uma tendência de baixa. Se a gente fosse projetar esse último movimento aqui, olha, entre esse topo e esse fundo para baixo, ainda não chegou no primeiro alvo, né? O que seria aqui, na verdade já chegou, no 8,70. Agora tem alvo lá embaixo no 7,72 e depois 6,36. Para quem já me acompanha aqui mais tempo, sabe que a gente tem um alvo projetado ainda daqui de cima, né? Olha, desse último topo aqui a esse fundo, movimentações para baixa. Próximo alvo é só lá no 7,13, depois 4,94. Tirando ainda mais o zoom, tem as linhas de suporte aqui, ó, deixa eu só esclarecer aqui. E aqui, né? Então já quase cravou essa primeira zona de suporte. Eu vejo uma vendinha pelo gráfico semanal, tá? Gráfico semanal, eu vejo a possibilidade de venda, que é o trade de correção que eu já sempre comento para vocês, né? Ele se afasta da média, volta a fazer a correção, olha. O mais interessante é quando a média móvel de 20 está um pouco mais próxima da 9, mas aqui a gente já tem o trade de correção. Perdeu a mínima, aí ele acionou uma venda aqui, olha, o stop está aqui em cima, tá? Assim, de exemplo, como aconteceu aqui, olha, tá vendo? O trade de correção vem até a 9, 9 continua descendente, perdeu mínima venda. Vamos ver onde mais teve aqui para trás, ó. Ó que bonito, ó. Veio até a 9, perdeu a mínima venda, stop na máxima, tá? Aqui também, olha. Então agora novamente ele fez o recuo até média móvel de 9 pelo semanal e já entra a pressão vendedora novamente. Aí no gráfico diário ele pode sair um pivô alinhado aí com as três médias, média móvel de 9, média móvel de 20 e média móvel de 50, olha lá. Perdeu aqui, ele aciona de fato um pivô de baixa, ok?
Aí também você pode trabalhar, caso queira, projetando, né, entre esse topo e esse fundo para baixo e trabalhar com alvos mais de curto prazo, ok? Mas eu acho bem interessante para quem quer tentar pelo semanal. O stop fica. Na verdade, já foi até acionado pelo semanal aqui, né? 10,5% de stop, tá? Então só cuidado com o tamanho da mão. O GPA3 também trade de correção, olha, que foi acionado pelo semanal e pelo diário, olha, mesmo contexto de mGlu. Faz a correção, aqui já teria acionado, né? Olha, a venda com stop aqui foi estopado, olha. E aí depois ele vem e deixa de novo, né? Ele vem, só vem para estopar, fecha aqui abaixo, média móvel continua descendente, ainda segue valendo o setup, perdeu a mínima venda. Quem vendeu aqui, o stop está aqui em cima. Agora, olhando isso para o gráfico diário, olha como é que deu a venda aqui. Ó. Quem pegou no diário ficou muito bem posicionado. Trade de correção também, olha lá, vamos ver com calma. Movimentação de baixa, teste de suporte, não conseguiu cair direto, o que ele faz? Pullback, olha lá. Pullback até média móvel de 9, continua descendente, olha. Você vem subindo o gatilho, ele teria acionado aqui, mas, né, olha, perdeu a mínima dessa última barra, venda, o stop está aqui em cima, recebeu um presentão, porque ele aciona não só essa venda, mas um pivô de baixa pelo gráfico diário, tá? Então isso aqui é um pullback de pré-rompimento. Geralmente o que a gente vê são pullbacks de pós-rompimento, de confirmação. Ele rompe aquela zona, volta a testar e depois faz o pivô. E também existem os pullbacks de pré-rompimento, onde ele vem, testa aquela zona, faz um pullback e depois arma o pivô. Então muito bonito a movimentação de um GPA3. Vejo alvos bem mais lá para baixo, tá? Bonito pullback. Se a gente olha pelo semanal, acionada a venda também de semanal. Então, venda no diário, venda no semanal. Quem pegou aqui, olha, o stopzinho tá lá em cima na máxima, 9,45, um stop de gráfico semanal ok. E o alvo, pelo menos média móvel de 200. Que a gente já tinha comentado desse papel, inclusive, com vocês. Se ele perdesse esse fundo aqui em cima, olha, inclusive a gente tentou montar a posição no papel aqui na carteira, mas ele foi bem nesse momento que ele ficou lateral aqui, ranteando, a gente acabou encerrando, depois ele deu sequência, né? E a gente já estava com a carteira cheia. Enfim, a gente tem confluência, o alvo passa a ser aqui, olha. Que é tanto zona de suporte anterior, de congestão anterior, e também média móvel de 200, tá? Então, próximo ponto que eu vejo para o GPA3, o alvo é aqui embaixo, ó. 17,41 na média móvel de 200, tá? Bonita movimentação, tem bastante espaço para andar para baixo, ó. Bastante espaço. Quem quer projetar o movimento entre esse topo? Eita, essa ferramenta não. Cadê? Aqui. Entre esse topo e esse fundo, olha, cravou quase o primeiro alvo, né? 19,12, depois 18,04. Tá, e aí, média móvel de 200 no gráfico semanal como uma base dessa movimentação. Tá muito interessante o papel. Agora eu já não vejo mais venda, tá? Se vier corrigir pelo gráfico diário novamente, perda 9, pode até ser, mas agora já foi-se o boi com a corda. Outro papel que eu queria comentar com vocês que eu trouxe aqui, inclusive queria até receber o feedback ou comentário se alguém conseguiu pegar seguindo o educacional aqui. Olha lá quem está indo embora também, meus amigos. Cosan, olha. Foi a venda, lembra? Lá de barra de ignição pelo gráfico semanal, ó, e vazio o gráfico. Lembra que eu comentei? Perdeu essa zona de suporte nos 12,30, o alvo passa a ser lá embaixo, 10,18, o papel indo embora. A venda foi aqui, né? Olha, ponta da barra de ignição, venda aqui, stop na máxima, o papel já está andando aí, olha, 5%, tá? 6, na verdade, chegou a andar 6%. E no diário, o que a gente comentou, quem não quer vender pelo semanal, o que teria que esperar? Exatamente o pullback que aconteceu aqui, olha, inclusive pode retornar nos vídeos passados, que foi quando eu comentei. Quem não quer vender direto na barra aqui, olha, que seria lá pelo semanal, tem que aguardar o que pelo gráfico diário? O pullback, que é o pullback na média móvel de 9 e na média móvel de 20, para aí pegar o trade de correção. Não foi tão simples aqui, né, olha. Mas quando a média, por quê? Quando a média móvel vira para cima, ela desarma aquele setup de correção, mas ele veio até a média móvel de 20. Aí tem o setup da média móvel de 20, que é o ponto contínuo.
Já teria acionado a venda aqui, stop aqui. Só que é um movimento um pouco mais, não é tão simples de pegar aqui em cima, né? Mas quem pegou e seguiu aí, olha, se deu bem. Agora o papel tá andando. Aqui daria o trade de correção, olha, só que já não é um contexto que eu goste muito, tá? Porque olhando lá pelo gráfico semanal, ele já não está tão próximo assim da 9. Pode andar? Até pode, ó. Inclusive ele acionou o setup de venda pelo gráfico semanal. Então, tem que ficar bem atento sempre no gráfico semanal e no gráfico diário, pessoal. Quando você consegue alinhar esses dois tempos gráficos, então quando você percebe que os dois estão alinhados, você se sente mais confortável para montar as operações. O que eu quero dizer com os dois gráficos alinhados? Ambos estarem próximo da média, estarem em início de movimento, tá? Então, às vezes tá bonito o gráfico diário, você vai olhar o semanal, ele está muito distante da média, então você já fica um pouco mais de calma, porque ele deve não conseguir andar tanto mais antes de fazer uma correção, beleza? Mas, olha lá, venda pelo semanal acionado novamente, ó. Ele vem, né, deu a primeira venda aqui, stop lá em cima, se afastou da média, vem na média, olha lá, ó, perdeu a mínima, venda, o stopzinho dessa venda está aqui em cima. E o alvo lá embaixo. O alvo é de fato lá a faixa dos R$ 10. Olha, vaziozão gráfico para Cosan. Vazio gráfico para Cosan. Esse aqui só para mostrar para vocês, olha, um estudo e que também eu comentei com vocês aqui, se eu não me engano, se é SMG3, olha. Tradezinho de correção, vou até colocar, lembrando que isso aqui é simulador, tá, pessoal? Aqui, ó, trade de correção, ó. Movimentação de alta. Deixa uma barra aqui que é só no pivôzinho, olha. Eu vou desenhar só para ficar claro para vocês. A movimentação de alta. Faz aqui a correção, deixa uma barra de ignição, volta a corrigir. Faz uma correção na onde? Na média, olha lá. Ó. Só que aqui é uma operação de compra, né? Ao contrário das outras que a gente usou de exemplo até agora, que foi venda. Mas olha lá, movimentação de alta, volta a corrigir, tem média móvel de 9. Esse aqui, inclusive, é o melhor cenário, dado que as três médias, né? Não só a 9 e a 20 estão juntas, mas a 9, 20 e 50. Olha, então esse pullback bem aqui alinhado. Rompeu a máxima, tem uma compra, stop na mínima, tá? Stop na mínima. Esse médio tá aqui porque a gente fez o estudo montando uma primeira posição aqui embaixo. Aí ele confirmou, fez o pivô e voltou. A gente terminou de montar a posição aqui nesse trade de correção, tá? Para tentar levar pelo menos para cá, olha, para o topo. Muito fluxo comprador ascendente desde essa movimentação. E foi mais com base no semanal e no mensal, tá? Porque o diário nem estava tão bonito assim, só para contextualizar para vocês e para quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de montar posições de swing trade, mesmo que sejam para swing trade, utilizando o gráfico mensal também, mas aí né, uma estratégia que não dá para abordar aqui, que eu já comentei alguns contextos disso, mas todo fechamento de mês é possível a gente separar os ativos que estão interessantes no gráfico mensal, no fechamento, para que no início do mês, né, nos dias seguintes, você consiga montar a posição seguindo a análise lá do gráfico mensal, beleza? Inclusive o semanal, a última boa compra foi aqui embaixo, de fato, né, olha. Nesse doji, mais um exemplo, o doji, depois entra a volatilidade. E o mensal, que é só, olha lá, ó, correção tem média móvel de 9, o que eu acabei de mostrar para vocês pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário, acionando também pelo gráfico mensal. Olha, se afastou da 9, vem até a 9, rompeu a máxima, tem uma compra, stopzinho aqui na mínima, tá? Bem interessante isso, tá, pessoal? Tem que prestar bastante atenção aí. Eu separei até mais alguns estudos ali, depois eu mostro. Engie 11 é uma possibilidade de compra de suporte, tá? Uma possibilidade. Estocástico ainda lá na região de sobrevenda, só que tem aqui uma leve divergência de alta no OBV, tá? Eu vou desenhar para vocês, olha, que é fundos mais baixo no preço, na mesma linha, né? Dá para a gente considerar na mesma linha, basicamente, esses dois aqui, não é tão abaixo também. Só que no indicador de força, olha, uma leve divergência de alta, leve divergência de alta, zona aqui de suporte. Se a gente coloca pelo diário, dá para ver a tentativa de frustração, ou seja, de confirmar a frustração, pelo menos da primeira tentativa de perder essa zona de suporte. Né? Ele deixa uma barra de exaustão aqui, olha. Na verdade, nem de exaustão, porque não tem pico de volume. Né? Agora eu não lembro se
Para ser considerado barra de exaustão, precisa ter o pico de volume ou não. Mas enfim, ele deixa uma barra aqui que ele acaba ignorando. Nas duas barras seguintes, ele volta a trabalhar acima dessa zona rompida, fechando acima e com volta de volume comprador, que pode ser a frustração de uma tentativa dos vendedores romper e ter força para continuar essa movimentação de baixo, e os compradores defender e conseguir aí tentar jogar isso para cima novamente, tá? Se a gente olha isso para o gráfico semanal, você pode comprar no rompimento da máxima, stopzinho na mínima, 4,25, tentar trazer pelo menos até média móvel de 20, dá 6,11. E depois até o ponto de resistência lá em cima dá 17%. O que seria também imaginar entre topo e fundo dessa movimentação, você fazer uma saída parcial na região de 50% de FIBO, tá? Que dá em confluência aqui com a média móvel de 20 períodos, ok? É a possibilidade que eu vejo dentro do papel. Deixa eu só ver se foi aqui. Não, não foi nesse papel. Outro ativo, olha, que eu já não vejo nada para ser feito agora, mas foi um papel que eu trouxe para vocês aqui umas 3 ou 4 vezes, tanto em vídeos de fechamento mensal, fechamento de mercado, vídeos de panorama semanal assim como esse, e também na nossa live que agora todos os meses, no final do mês a gente faz a live de fechamento mensal, trazendo aqui os contextos gráficos e batendo um papo ao vivo com vocês. Eu também comentei de Netflix pelo diário, pelo semanal e pelo mensal. A gente comentou de compra aqui embaixo no primeiro pivô, olha. Aqui embaixo, quem pegou aqui se deu melhor ainda. Depois eu comentei aqui, olha, mais recentemente que daria outro trade de pivô, olha. Movimentação de alta, congestão em topo, média móvel de 9 começa a se aproximar, rompeu a máxima, compra, stop na mínima. Foi o que eu falei para vocês pelo gráfico mensal. Se a gente olha o semanal, por quê? Rompimento de topo histórico aqui embaixo, olha. Essa foi a leitura, né, olha. Rompimento de topo histórico, ele congestionou, teria compra pelo semanal. E aí, se a gente vai olhar o gráfico mensal, também é muito interessante, a gente compartilhou. Ó. Lembra que eu acabei de comentar com vocês? Olha o candle que ele deixou. Um candle doji, olha. Deixa eu dar um zoom. Candle doji, candle de dúvida, contração de volatilidade, barra seguinte, aumento de volatilidade. Tá? Então, bastante cuidado, prestem bastante atenção, papel que já foi embora. Quem pegou na última oportunidade aqui, ó, já lavou égua aí, ó, 10% de ganho. Tá? Quem pegou aqui embaixo e conseguiu conduzir, 21%. A gente comentou, tem um alvo aqui nos 93,17, que é o pivô dessa movimentação aqui. Ó, movimentação de expansão, correção, acionado o pivô aqui em cima, projetado para cima. Alvo 93,13. Cravado, olha lá. Literalmente cravado. E depois ainda continuou subindo. Mas cravou o primeiro alvo. Qual que é o segundo alvo? Um prazo um pouco maior, lá na casa dos 113. Qual seria outra maneira de eu projetar esses alvos para também conseguir ter uma base? Seria isso aqui, olha. Preço FIBO, entre fundo e o rompimento desse topo. Ó, ele cravou o último alvo lá em cima, né? Deixa eu tirar essas médias. Ó, ele cravou o primeiro alvo. Cadê? Ele cravou o primeiro alvo aqui, cravou o segundo alvo aqui e cravou o terceiro aqui. Qual outra maneira de ver o alvo? Do topo do pivô seguinte, olha. Que é o rompimento da extremidade. Deixa eu pegar a ferramenta aqui que vazou para o lado. Amo, meu pai. Aí esse fundo aqui, né? Ó. Só que isso aqui já bateu todos, movimento mais curto, né? Então é isso, tá, pessoal? Mais um papel aí que eu cantei a bola aqui para vocês. Outro, esse aqui foi mais recente, comentei tanto na análise de fechamento ontem, ó. Na sexta-feira, na sexta não, na quinta ou na quarta, e também no vídeo do panorama de sábado passado, tá? De sábado passado, se eu não me engano, foi dia 10. Nossa, eu não lembro agora, mas enfim. Olha lá, a gente comentou de venda, trade de correção também, pessoal. Ó, olha isso aqui, ele vem, faz movimentação de baixa,
quebra inclusive, né? Ou seja, ele rompe uma zona de suporte e aqui ainda alinhado com um contexto de pullback, olha, testou o antigo ponto de suporte como resistência e deu trade de correção ainda, olha. Vem até a 9, testou média móvel de 20, né? As duas bem próximas, perdeu a mínima, olha lá. Venda. Eu comentei, venda aqui, o alvo aqui embaixo, ó, que aí é uma linha de tendência de alta de mais médio prazo, tá? Que eu vejo espaço para o papel buscar 4,80. Vou até deixar uma setinha aqui, ó. Aqui, ó. Essa região. Quem pegou tá se dando bem, né? O papel já chegou a andar 9%. Quem queria já pode pensar em fazer uma saída parcial, né? Pelo gráfico diário, abriu com um gapzinho ontem, perdeu o fundo aqui, olha, não confirmou o pivô ainda de baixa, mas já acionou venda pelo gráfico semanal. Por enquanto não vejo mais nada para ser feito dentro do papel também. Quem pegou o stop que estava aqui em cima já pode ser trazido para a máxima da barra seguinte, caso queira, não vai dar tanta diferença. Fazer uma saída parcial aqui que já deu 10% e tentar carregar até lá embaixo. Tá? E até lá embaixo, o alvo de 21. Petri 4, tá, pessoal? Esse aqui, olha, pelo gráfico semanal, ele acionou um candle de reversão em cima de uma zona de suporte de uma congestão em topo, ou seja, uma congestão que vem dentro de uma movimentação de alta. Olhando aqui, estocástico na região de sobrevenda, virando para cima novamente em cima da zona de suporte. E de novo, fazendo a leitura do indicador com o preço, a gente percebe que nas últimas vezes que aconteceu esse mesmo contexto, olha lá, zona de suporte aqui, estocástico região de sobrevenda. Jogou para cima. Nessa região aqui, ó, ele testa a zona de suporte que formou dessa congestão, ele não se aproxima da região de sobrevenda, mas já aponta para cima novamente. Né? Aí aqui não já estava lá em cima, agora novamente, ó, zona de suporte, alinhado com um padrão de candle de reversão de movimento e estocástico saindo da região de sobrevenda. Tá? A expectativa para quem pegou aqui embaixo, tentar trazer até aqui em cima, olha, 39, 30, R$ 40, né? Tá para arredondar para R$ 40 aqui, tá? Bem bonito aí a movimentação do papel. Quem quiser, a entrada boa já foi aqui embaixo. Tá? Já foi aqui embaixo. Inclusive a gente pegou aí na nossa carteira aqui da Capitalismo, mas encerrou. Tá? Que é a carteira semanal. Então a gente já encerrou, mas entrar aqui, olha, quem quer tentar entrada na máxima, stop na mínima, 4,38 e o alvo lá em cima de 6,75. Ainda acho válido, tá? Ainda acho válido. Pelo diário, quem quer aguardar e correr o risco de ficar sem, caso não aconteça, seria aguardar pelo diário, um pullback para cá novamente, e aí tentar pegar movimento um pouco mais para baixo, que talvez no pivô ou na correção aqui embaixo. Ah, mas pelo semanal já validaria uma compra sim. Outro papel que eu trouxe para vocês aqui, olha, CEMIG 4. Quantas vezes eu não trouxe aqui também para vocês? Olha lá, o trade de semanal, ó. Trouxe no análise de fechamento, trouxe no panorama semanal e comentei no vídeo ao vivo, né, na nossa live aqui do fechamento mensal. Olha lá, trade de correção também, ó. Movimentação de alta, se afastou da média, vem até a média, olha lá. Média móvel continua ascendente, marcou a máxima. Stop na mínima, foi embora. Literalmente embora. Pelo diário a gente comentou, né, olha. Teria entrada por aqui de correção. Pois aqui ainda armou o pivô, olha. Bem bonito também. Agora eu não vejo nada para ser feito, tá? Já foi. Quem pegou aqui embaixo, onde eu comentei, o papel chegou a puxar 10%, quase 11%, né? Outro ativo para ficar de olho na semana, eu não compraria aqui ainda, tá? Mas é Multi3 do setor imobiliário. Porque gráfico, o que mais me chamou a atenção foi o semanal, possibilidade de uma marcação de fundo nessa região, olha. Tem um fundo aqui, expectativa de uma formação de um fundo aqui para tentar dar mais uma puxada para cima, pelo menos para voltar a testar topo, tá? Só que ainda volume bem fraco, tá? E o gráfico mensal em cima da 9 e da 20 também, olha lá. Aí trazendo isso pro diário, tentando romper o canalzinho de baixa, volume aqui comprador, estocástico saindo da região de sobrevenda. Quem tem mais arriscado, que inclusive aqui tem o 9,1 de compra, né? A média móvel de 9 virou para cima. Rompimento da máxima compra, stop na mínima, 4,64. Até o topo, 7,15. Pode ser
Eu, nesse caso, prefiro ficar de fora, tá? O que eu queria ver é o papel romper essa congestão aqui, né? Romper 1, 2 dias de alta aqui, fazer uma correção, ou um pullback até a média, e a média está um pouco mais para cima aqui, e depois tentar pegar um trade de correção, tá? Eu aguardaria aqui, não faria nada, mas é um papel que dá sim para ficar atento e acompanhar um pouco mais de perto aí. Pomo 4, que a gente também fez o estudo, ó, só para mostrar para vocês, né? Ó, aqui o estudo está com 18%. Também trouxe para vocês, porque eu já fiz as saídas parciais, né? Mas foi um papel que eu comentei com vocês aqui diversas vezes. Foi um papel que a gente também pegou uma operação aqui na nossa carteira de médio prazo da Capitalizo. Só que a gente já encerrou, tá? A gente pegou 80%, só que foi nessa primeira pernada. A gente comprou aqui embaixo, nesse doji, que anda de reversão em cima de uma zona de suporte. Depois carregou até aqui essa zona, mais ou menos, se salvo me engano, tá? Tem lá no nosso sistema relatório, tudo da data de entrada, o estudo, racional de entrada, racional de saída, tudo no nosso sistema que vocês podem conferir, ok? Foi mais ou menos aqui que a gente saiu. Claro, fazendo saída parcial aqui no meio, conduzindo e finalizando aqui depois nessa queda, tá? E aí, depois o papel acabou subindo, a gente colocou alguns outros ativos na carteira, mas enfim, a gente pegou parte desse movimento. Tá? O ativo agora voltou a subir, já não vejo mais nada para fazer, boas oportunidades foram aqui embaixo, eu comentei com vocês, né, que a gente olhou o gráfico mensal também, olha. Comentou aqui embaixo, olha, comentou aqui embaixo, a gente montou um estudo aqui, depois eu tirei, depois a gente montou outro estudo, nessa congestão aqui de cima, olha. Primeiro foi a congestão aqui embaixo, ó. Comentou por aqui, ó, entrada aqui, stopzinho aqui para baixo, a gente tinha comentado aqui para trás também, olha, algum cenário desse aqui pivô pelo semanal, depois aqui também, olha, nessa região, e agora o papel segue indo embora, tá? Do último estudo que a gente fez, 18%, olha, quase 19, né, 18,94, é o que eu falo, pessoal, trade de correção, olha pelo semanal aqui embaixo, olha. Movimentação de alta, correção, média móvel de 9 de 20, segue ascendente, barra que testa a média, rompimento da máxima compra, stop na mínima, vai embora. E aqui, congestão em topo, rompimento foi embora, aqui o trade de correção novamente, ó. Barra de ignição, corrige 1, 2, testa a média, segue ascendente, rompeu máxima compra, stop na mínima. Eu só não vejo nada para ser feito no papel agora, tá? CSNA3. Não vejo nada para fazer ainda, mas é um papel para ficar de olho. O papel está querendo acionar um pivô de baixa pelo gráfico semanal. A gente começa a ver uma certa aceleração vendedora aqui embaixo, olha. Se perde essa zona de fundo, abre espaço para vir para cá, ó. Não seria nada de tão louco imaginar lá nos 8,87, ok? Não seria nada de loucura imaginar lá nos 8,80, que seria ele retornar para o início desse fundo principal, dessa última tentativa de iniciar uma estrutura de alta, né? O que pode ser uma bandeira de baixa de um tempo gráfico maior, olha, só para vocês entenderem. Uma famosa bandeirola aí de baixa, né? Seria isso, olha. Né? E rompeu, vem essa movimentação aqui para baixo, tá? Mas primeiro o fundo aqui 8,84. Se a gente olha isso lá pelo gráfico diário, não vejo venda agora, tá bastante esticado aqui das médias no diário. Só que no semanal, olha lá uma barra que confirma aqui o fechamento abaixo do fundo, confirmando esse pivô de baixo. O alvo já é lá embaixo 8,82, mas não vejo venda aqui. Tá? Gostaria de ver um pullback aqui, olha, para essas regiões aqui em cima. É começar a falhar para cá, deixar um topo aqui e tentar pegar essa venda aí a favor. É o que eu vejo. Beleza? Bom, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Espero poder ter ajudado vocês. Bons trades, um abração e até a próxima.